Olá, sejam bem-vindos a mais um Na Mesa com a Paty, podcast onde eu trago mulheres aqui preciosas para compartilhar um pouco do que elas estão vivendo, das pérolas que elas estão produzindo. Então, não perca, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa mensagem, porque hoje eu estou recebendo uma amiga. É muito bom receber amiga, é amiga de verdade mesmo. Foi um presente que Deus me deu nos últimos anos e que eu viajo, a primeira pessoa que eu vejo é ela. Ela é minha amiga, eu tô longe do microfone. Ela é minha amiga e amiga dos meus cabelos também. Dona dos cabelos. A dona dos meus cabelos. É a poderosa Mayra. Mayra, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tô muito feliz em te receber. Eu convidei a Mayra porque a Mayra, ela tem uma história de vida incrível e eu tenho visto a mudança dela, o crescimento, essa menina se tornando mulher e tá sendo incrível. E quando a gente pensa em pérolas, a gente pensa nas mulheres tão valorosos que a gente tem por perto, né? Então, não tinha como não te chamar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Obrigada, e realmente você tem feito parte, né? De tudo, Eu acompanhado de camarote, exatamente. Todo o crescimento, né? Tanto meu como pessoa, como mulher. Tudo que eu passei, né? Foi uma das pequenas pessoas e únicas, né? Que teve do nosso lado e me estendeu a mão. E é isso. E eu fico ouvindo a história dela, gente. Cada vez que ela conta uma parte, eu falo, eu não sabia dessa parte, Mayra, meu Deus. Eu não te contei? Tipo, Ela fala, você não sabe? Você não tava lá? Essa amizade, né? Que de 2 anos parece que é 20. Sim, E a Mayra é bem mais novinha que eu, né, gente? Mas mesmo assim eu aprendo muito com você, viu? Aprendo demais. Eu tenho certeza que as meninas, as pessoas que estão assistindo vão aprender muito. Tomara que sirva, né? Com certeza. Gerando um testemunho, gerando algo, né? Dentro de mulheres, mesmo tão nova, né? Exato. Porque, querendo ou não, por conta da idade, a gente ainda falta muita credibilidade, né? Com as pessoas. Tipo, 25 anos e tipo... O que eu vou aprender com ela? Entendeu? Até pessoas mais maduras que esteve perto. Tipo, 25 anos, eu vou ouvir, entendeu? E no final, faz juros aquilo que escutou, né? E eu com os meus 37 fico assim, conta, Mayra, e como? Como você conseguiu? Então, assim, a gente precisa realmente ter humildade, né, pra aprender. Sim. E me conta, então, seus 25 anos, todo mundo já sabe que você tem 25 anos, que você é dona do meu cabelo, mas Sim. conta quem é a Mayra, conta pra nós. A Mayra, eu sempre fui muito pra frente, né? Desde criança, eu sempre quis empreender, gente. O meu sonho era empreender. Olha isso. E eu sempre olhava na televisão e novela, tudo. As pessoas que mais empreendiam me gerava aquele senso de urgência, de tipo assim, vó, eu quero ser assim. Eu falava pra minha avó. Então, a minha avó assistia muita coisa de cozinha. Eu pegava caderninho e ficava desenhando, tipo, as coisas que tinha na cozinha e, tipo, quanto era o valor do que tinha na cozinha. Então, desde muito novinha, e, tipo, assim, eu tinha 5 anos. E eu comecei a fazer miçanguinha, sabe? Eu peguei o álbum de casamento da minha mãe e tirei todas as fotos, porque antes era tudo aqueles de veludo. E coloquei o tanto de miçanga, sentei na porta da minha avó, tipo, com 7 anos, e comecei a vender miçanga. Eu vendia, tipo, anelzinho 25 centavos, era desse jeito. E é algo tão imposto por Deus, assim, na sua característica, porque, assim, você veio de uma família muito simples, né? Sim, então, você não tinha um modelo, alguém muito perto pra você modelar, né? Não, tipo, olhar e falar, quero ser assim, É, não tive. não tinha. Tipo, dentro da minha família, não, todos sempre foram de trabalhar fora. Então, a minha avó e meu avô foi que mais criou a gente, né? Porque os pais tinham que trabalhar. Então, você não tem modelo deles também. Porque é aposentado, meu avô era lixeiro. A minha avó, tipo, teve 9 filhos e tinha que dar conta da casa e dos filhos. Então, aí, o modelo que você tem não é de empreender. Não é de muito grande. E de na segurança, escola, né? A ideia, né? Que os pais falam pra gente, não, você tem que ter segurança. Você empreender, não. Sim, exatamente. E foi gerado... louca. Exatamente. E foi gerado, tipo, desde muito cedo eu gostei. Então, eu juntava aquele... Chegava a época de Natal, todo mundo pedindo boas festas e eu vendendo manga na rua. Tipo, eu enchia a cestinha de manga, as crianças tudo pedindo boa festa e eu ia vender manga, tipo... Já mostra uma outra característica, né? Entendeu? Tipo, eu vou pedir porque se eu posso lucrar. Exatamente isso. Por que eu vou me humilhar, né? Vamos dizer assim, né? Vou
vou ser Sim. vitimista, sendo que eu posso produzir. Exatamente. Olha isso, olha que chave, gente. Anota isso É aí. verdade. E eu tinha uma amiga, né? E aí eu induzia ela porque ela era mais velha que eu. Então, se ela não fosse, eu não poderia ir. Aí eu ficava, você precisa ir, vem de sorvete. Porque como ela era mais velha, ela podia pegar a carrinha de sorvete. Ai, legal, entendi. Então eu vi que eu brigava ela pra poder sair, né? Então, tipo assim, desde muito novinha eu sempre gostei. Já entendeu a necessidade do sócio, né? Com 7 anos. Às vezes o sócio ele não vai trabalhar igual você. Aí você quer obrigar. Mas ele vai abrir a porta, então... Então ele tem que estar ali, exatamente. Então sempre foi gerando muito isso na escola. E como a gente estudou sempre em escola muito humilde, então a gente nunca tinha pra ter ali, pra fazer, pra passeio, não tinha. Então, e com o tempo, depois que eu amadureci um pouco, eu comecei a ir pra igreja, eu tinha acho que 11 anos. Amadureceu um pouco. É, Aí eu comecei a ir pra igreja, e quando eu comecei a ir pra igreja, tinha os eventos da igreja. Tipo, igreja, eles sempre viajam, faz congresso, todas essas coisas. E meus pais não tinham pra me dar. O que eu fazia? Eu vendia trufa na escola. Então, tipo assim, eu sempre procurava um meio. Então, desde muito nova, eu sempre fui aquela pessoa que pensava assim, eu preciso, se eu quero, eu tenho que conseguir. Eu sempre tive muito isso. Então, isso fez com que eu saísse total da minha zona de conforto. Uau. Desde muito nova. Então, foi quando eu comecei a ver a necessidade que, tipo, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Por mais que os meus pais estão ali, eles só vão estar como um apoio. Porque a necessidade deles é diferente da minha. Porque a necessidade dos pais é o quê? Cuidar da casa, trazer pra dentro de casa. Não pra você... Pra dar tudo que a criança quer. Não, né? e quantas vezes a gente não evolui na nossa vida porque a gente fica esperando alguém fazer por nós. Sim, Quando, na verdade, a gente pode levantar e fazer Sim. o que nos impede, né? Tem uma música, eu vou citar um rap, gente. Pega essa. Tem uma música do Emicida que ele fala que você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. Sim, é verdade. Se isso não te fazer levantar e ir atrás, o que vai fazer, meu filho? Então, assim, é muito isso, né? Agora, beleza, eu com 37 anos entender isso. Agora, ela com 11 já mostra aí o diferencial da pessoa. Eu falo pro Fred que existem pessoas, assim, que são escolhidas para realmente transformar o meio onde elas vieram, né, Mayra? Porque a sua história, ela vai transformar muita gente. Sim. Porque você imagina só quantas meninas que crescem acreditando que não tem outra perspectiva. E você criou a sua perspectiva, você provocou, Sim. né, uma mudança de vida para você. E foi na onde eu comecei a entender. E assim, eu sempre amei o mundo da beleza. Então, assim, só que eu nunca estive no meio nesse senso de ter. Porque naquela época a maquiagem pra mim era muito cara. E eu ainda era uma criança, então tinha aquele negócio, não pode usar. Só que eu sempre amei. Cabelo, a mesma coisa. Então, eu enchi a cabeça do meu avô de empreendedor. Porque eu queria exercer aquilo que eu amava. Então, era uma forma de brincadeira que sempre foi atrás disso. Portanto, até hoje, todas as pessoas próximas de mim, meus tios, meus avós, falam, nossa, mas desde pequena, né? E realmente você virou cabeleireira. Porque, tipo, eu enchi o balde de água e ficava jogando na cabeça do meu avô. Gente. Pra querer aquilo, né? E quando eu fiz 12 anos, eu comecei a entregar panfleto na rua, no semáforo. Porque eu já tinha amadurecido muito. E eu passei dentro de casa também uma fase muito difícil, que me amadureceu também. Porque os meus pais foram pais muito novos. Então, eles não tinham aquela responsabilidade de um pai que sabe, tem, né? Então, acabou que por ele ser muito novo, então teve aquela fase de querer conhecer. Minha mãe tinha 14 anos quando ela engravidou. 14 anos. Gente, olha o meu de 10. Não sabe nem limpar. Se limpar direito. Ela tinha 14 e meu pai 15. Então, eles novo eram... de verdade, Exatamente. né? Porque às vezes a gente fala assim, você foi pai novo. O caboclo tem 20 anos. Seu filho novo. Exatamente. Então, e hoje, a gente acha muito ainda pessoas pra gente
gente se espelhar e falar assim, cara, que nem eu me espelho muito na Paty como mãe, e é uma coisa que eu e o Maico conversa muito, que a gente se espelha. Porque mesmo com toda a rotina, a gente vê o quanto ela e o Fred é presente, quanto o Fred é presente na vida da Elisa, que é uma menina, e pai não é tão... Por mais que a menina é mais ligada no pai, a brincadeira da menina não é tão intuitiva pro pai, como jogar um videogame e jogar um futebol com o menino, né? Exato. Então, acaba que a gente olha nisso e fala como se dão tão bem. Então, é pessoas que a gente se espelha. E naquela época, por ser muito humilde, se via pessoas que se tratavam desse jeito, falava assim, é porque tem dinheiro, é porque tem uma boa condição financeira. Então, vai brincar, entendeu? Não tinha como se espelhar. Então, acaba que eles também não foram ensinados. Então, quem sofre também junto é as crianças, né? E no caso, eu amadureci muito cedo, vendo tudo isso dentro de casa. Então, com 12 anos, eu comecei a entregar panfleto na rua. No semáforo. Eu lembro que eu ganhava R$15 no dia e ficava, tipo, saía da escola, já ia direto pro semáforo, pro centro, ficava na porta do Boticário ali panfletando. E com 13 anos, foi quando eu entrei no primeiro salão. Porque eu entregando panfleto, aí acabou que uma amiga minha que era da igreja, ela acabou vendo ali eu entregando panfleto e ajudou eu a entrar aqui na loja da irmã dela para trabalhar como estagiária, só que não podia. Então, logo em seguida, eu já comecei a trabalhar com salão. Então, eu já saí para trabalhar com salão. Aí, eu já saía da escola, entrava no salão, ia o dia todo no salão. De final de semana, que eu tinha o sábado o dia todo, eu ficava num salão até 2 horas. Saía desse salão 2 horas, entrava em outro salão e ficava até 10 horas da noite. Tipo, com 13 anos de idade. Qual é a sua desculpa mesmo, assim, só pra eu saber? Não vai parar de ouvir, não. Você pode ouvir até o final, que você vai apanhar junto comigo. Pode aprender. E assim, era muito legal, porque a gente fala que quando a gente nasce gerando os dons, né? Tem os dons que já são gerados. E eu imagino que tá nesse meio que eu tô hoje, vai muito pelo dom. Porque quando eu trabalhava nos salões, eu não tinha curso, eu não tinha conhecimento, eu não tinha nada. Em casa também a gente não tinha secador profissional, nada disso, porque a gente não tinha condição financeira de ter. E quando eu cheguei no salão, eu lembro que eu conheci um menino no salão, o Ian, ele faleceu até de Covid. E assim, foi um marco pra mim ele, porque... Todo mundo no salão falava assim, ela é muito nova, ela não vai aprender. E ele falava assim, não, a menina vai, ela olhando, ela soube escovar um cabelo. Não é possível que eu ensinando ela a fazer uma progressiva, ela não vai deitar um cabelo. Ele brincava, né? E aí, ele me levava pro salão e falava, fica até depois do horário que eu te ensino. Então, eu terminava o meu expediente. E, gente, eu ganhava R$80 por mês. Gente. Tipo, era R$80 por mês. E eu achava o máximo, porque eu tava criando a minha independência, né? Sim, sim. Mal sabia E você que você tava ali não pelo dinheiro, pelo propósito. Exatamente. Que E você era assim, nova demais pra compreender isso, mas... Sim. E pra mim era um desgaste grande, porque eu estudava de manhã. Então, tipo, eu terminava no salão 6h20. E o Ian ficava comigo até as 10 me ensinando. Meu Deus. Porque eu queria ocupar um espaço de cabeleireira, porque eu queria me sentir profissional, porque eu queria ser assim também, porque eu falava assim, eu amo isso, então eu quero conseguir. Eu acredito nos talentos, eu creio que a gente nasce com os talentos, a Bíblia nos diz isso, mas Mayra, se você não multiplica seu talento, você morre com talentinho. Exatamente. O que você fez ali foi você investir no seu talento, né? Sim. Você realmente... investiu em multiplicar ele. Sim, exatamente. E aí foi aí que eu fui me desenvolvendo. E as pessoas foi ao meu redor automaticamente. Quando a gente começa a fazer um ato bom, as pessoas elas começam a ver. E até mesmo quando você faz algo ruim, elas estão ali pra te criticar, né? Mas quando tá bom, elas também estão Só ali que pra te criticar. exatamente. Incomoda, né? Exatamente. Então, tipo assim, gente, pra dona do salão, pra elas verem uma menina de 13 anos começar a se destacar perto de outros profissionais que estavam ali, eles pegavam daquilo e falavam assim, meu Deus, a gente precisa agarrar essa menina, porque ela tem que ficar refém da gente. Por quê? É uma pessoa que você paga pouco e produz muito, porque você tá com sede daquilo. É serviço novo, é algo que você escolheu. Então, eu comecei a sair dali e ia pra outros salões trabalhar. E aí, portanto, nos outros salões, a outra
moça, né, do proprietária do salão, ela me colocava pra maquiar, pra fazer penteado. Então, tipo assim, ela meio que tinha medo, tipo, será que ela vai conseguir? Enquanto a outra fazia assim, lógico que você consegue. Vai lá, Pode faz. fazer. E eu fazia, tipo, com 13 anos, eu fico agora relembrando, eu com 13 anos fazendo madrinha. Eu fico imaginando as clientes. Eu sou madrinha do casamento, quem vai te maquiar? A menina de 13 anos. Tipo, elas olhavam na minha cara. E, gente, eu era muito magrinha. Era tão engraçado. É que a cidade pequena, com certeza, a fama vai se espalhando, Sim, né? Não, a menina de 13 anos é boa, né? Sim, não tem tanto um preconceito, né? Em cidade pequena. E que foi muito bom. Isso foi amadurecendo aquilo que eu amava fazer, que era na área da beleza. Só que por um período, né? Eu passei para estudar o ensino médio com administração. Então, era no período da noite. E aí, o meu avô já falou, você tem que trabalhar o período normal para você conseguir ajudar em casa, para conseguir manter e tudo mais. Então, eu tive que escolher qual salão eu ia ficar, com quem eu ia ficar. E nisso, quando eu fui fazer o ensino médio, a gente fazia estágio lá. Essa é uma escola que tem lá, né, que é já incluso, tipo, administração ou RH. Então, você escolhe o que você quer fazer, contabilidade. Então, aí eu fui fazer administração, então eu tinha que fazer o estágio. Então, eu falei, eu vou ter que fazer o estágio e deixar os cabelos para poder formar, né? E quando eu fui fazer o estágio, eu entrei na VIP preventiva lá, como medicina do trabalho, gente. Eu, de cabeleireira, fui virar, tipo, enfermeira. Eu fazia eletrocard, eletricênfalo, E aí, eu fiquei um período pequeno. Logo em seguida, eu fiquei muito doente. Então, assim, gente, até as nossas doenças, às vezes, eu vejo como um propósito. Porque, às vezes, a gente fica assim, por que eu tô passando por isso, né? Igual muita gente passa por coisas muito mais graves, óbvio. E pergunta qual a necessidade de passar por aquilo, de estar naquele leito. E só a gente vai entender o propósito lá no futuro, né? Porque quem sabe do nosso futuro é Deus, não adianta, né? A gente sofre o presente querendo antecipar até o nosso futuro. Enfim. E aí, quando eu fiquei doente... Na verdade, Deus estava te direcionando. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente sofre achando que o nosso problema ele veio para nos destruir, quando, na verdade, ele veio para nos direcionar. Exatamente. E quando eu fiquei doente, não tinha outra alternativa a não ser vir embora. E, tipo assim, gente, vir embora pra Ribeirão Preto era a minha última opção. Tipo assim, eu não queria de jeito nenhum, porque o meu esposo hoje, o Michael, a gente namorava, ele morava lá. E lá a gente tinha os ministérios da igreja. E a gente era muito apegada. Eu era muito apegada. Se deixasse, eu dormia na igreja. E assim, vivia... A religião, né? A religião densamente. Sem cessar. Largava tudo. Fora a culpa, né? Exatamente. Eu vou largar a religião, o meu ministério. Mal sabia ela que o ministério dela é esse que ela faz hoje. E que é um ministério tão poderoso que transforma a vida de tantas mulheres, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? A gente começou. Aí eu... tive que largar tudo e vir embora. Não tinha outra opção a não vir embora. E quando eu vim embora, acho que foi, assim, uma das fases mais difíceis que eu peguei. Porque até então, porque lá eu fui morar sozinha, né? Com 14 anos. Fui morar sozinha, porque meus pais já tinham vindo embora. Sem comentários. Eles já tinham vindo embora, então... Exatamente. Meu de 18, eu tô ensaiando, que eu falei pra ele que ele só pode morar comigo até os 23. Aí a gente tá fazendo a maior preparação pra poder lançar ele. Ele tem 18. Eu vou pôr a Mayra pra trocar uma ideia. E aí, gente, com 14 anos eu fui morar sozinha, passei muito apertado, tipo, na época eu ganhava 450, meu aluguel era 380. Eu vivia pela fé e ainda dava dízimo, viu? Ai, gente. Porque eu achava que se eu não dizimasse, eu ia passar mais fome do que eu tava passando. Ai, meu Deus, imagina Deus olhando lá de cima. Imagina, filha, não é isso que eu quis dizer. Exatamente, tipo isso, né? Mas tá bom. Mas foi um processo que, pra mim, hoje, eu olho pra trás e eu aprendi muito. Quando a gente vem pela dor, a gente consegue ver o senso de urgência das coisas. Quando a gente vem sempre tendo alguém por trás da gente, que na hora que eu cair tá ali te segurando, tipo, você tá precisando disso? Não, eu tô aqui. Não, você tá faltando isso? Não, eu tô aqui. E aí, quando você vem na dor, é gerado na dor, você consegue entender como que eu falo? Você consegue entender o tanto que foi importante. Tipo assim, Deus, o tanto que eu sou grata hoje. O tanto que você amadureceu. Sim! Por estar sozinha, né? A Mari, a gente gravou um podcast e ela fala que todas as situações difíceis, de notícias ruins, ela tava sozinha. E que ela sentia que era o Espírito Santo falando pra ela,
você pode estar sozinha fisicamente, mas você não está sozinha porque eu estou com você. Sim. Isso traz uma intimidade muito forte com Deus, muito né? grande, muito grande. E enfim, aí eu peguei e vim embora, né, pra Ribeirão, porque eu fiquei muito doente do rim. Que era uma causa até... A Paty até pegou um pedaço desse processo, que era incurável, né, aos nossos olhos. Tipo, eu sofri demais. Foi um dos processos mais dolorosos também. Foi Que tem muito a ver com o emocional, né? Em relação ao rim, que tem muito a ver que o rim, ele significa o medo, né? Ele é o medo, ele é gerado pelo medo. Então... Toda fase de transição, Sim. ela passava por esse momento das pedras, né? Exatamente. Então, nossa, eu sofri demais. E eu tive que vir embora, porque... E aí você veio morar com seus pais. Aí eu vim morar com os meus pais. E eu cheguei aqui, eu achei como... Era assim, como eu morava sozinha, meus pais lá não faziam parte da minha vida, mas eu também não fazia parte da vida deles aqui. E em situações, tipo, problemas, essas coisas. A gente vinha passear, e sempre que a gente vinha passear, tava tudo ok. Eu e o Maico, quando a gente vinha. E quando eles iam também, minha mãe pegava minhas coisas pra lavar, e tava tudo ok. Então, a gente não compartilhava de dores, vamos se dizer. E aí, quando eu vim embora, que eu cheguei aqui... Você viu que não era bem assim. Exatamente, eu deparei com uma situação totalmente diferente. Aí eu já arrumei um serviço numa loja de roupa, de vendedora, e já comecei a trabalhar, porque eu deparei que, tipo assim, a situação deles era muito mais embaixo do que eu achava. Porque o meu pai, ele era usuário de droga, né? Ele foi usuário de droga por muito tempo. E a minha mãe, ela sempre teve uma depressão que era incurável também. Então, na hora que eu cheguei, o meu irmão, sem responsabilidade nenhuma, porque o meu irmão, ele foi criado mais perto dos meus pais. Então, eles criaram uma camada de proteção maior. Ele já não teve o amadurecimento que você teve, né? Exatamente. Então, o que acontece? E o pai da Mayra, gente, é um caso só, abrindo um parênteses, muito interessante. Porque, assim, eu sou muito cética quando fala de... quando fala de usuários e tal. Porque eu tive uma experiência muito ruim com uma tia minha, que ela foi usuária, e depois que ela foi usuária, a gente fez de tudo que vocês pensarem, imaginarem, e ela nunca abandonou, né? Então, eu há pouco tempo atrás, eu falava assim, é impossível alguém parar de usar drogas, né? Sim. E aí, Deus me fez conhecer várias pessoas para falar, não é impossível, mas é muito difícil, mas não é impossível. E o pai da Mayra é uma dessas pessoas, porque, de verdade, se você conhecer ele, você fala, Não, ele sempre foi assim. Não, perfeito. Não tem como, né? Ele nunca, nem cara, ele tem de restígio de usuário. Eu vou acabar tendo que trazer ele aqui um dia, eu vou compartilhar a pérola, porque, de verdade, é um testemunho. É um testemunho muito grande também. Então, quando eu cheguei e deparei com essa cena, eu fiquei assim, meu Deus. Eu preciso pegar toda a carga pra mim daqui. De ser pai, de ser marido, de ser mãe, pelo meu irmão. Porque eu falava assim, ele não tem capacidade nenhuma de trabalhar. Então, tipo assim, até eu mesmo meio que camuflei isso do meu irmão. Porque se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, vamos, meu filho. Eu comecei com 7 anos, eu já tava lá na porta vendendo miçanga. Então, você agora... Porque a gente é 3 anos de diferença só. Nossa! É 3 anos só. Eu achei que fosse mais. É 3 anos só. Meu irmão tem 22, eu tenho 25. Então, tipo assim, eu peguei muito isso pra mim. Aí eu trabalhava na loja, ainda pedia comida no centro. Porque, tipo, meu dinheiro não dava tudo. E eu queria ainda ter uma casa, né? Tudo aquilo. Só que eu queria pagar meu curso também de maquiadora, porque eu não tinha o curso de maquiadora ainda. E nenhum de especialização mesmo. Em Ribeirão Preto, antes, era em Beleza e era muito nomeada. Então, eu falava assim, eu preciso ter um certificado da Embeleze, tanto quanto E nessa maquiadora. época, você já tinha a visão que você queria atuar como cabeleireira. Tipo assim, gente, eu sempre amei demais isso. Uau. E assim, isso nunca foi um peso pra mim. Nunca. E assim, eu já fui dentro de favela fazer noiva aqui em Ribeirão. E eu não tinha medo de senhorinha pegar eu pro braço e falar, entra aqui, o que você tá fazendo na rua? Eles vão te catar tudo que você tem. Porque eu com bolsa de maquiagem. E como eu nunca fui, assim, tão medrosa pra essas coisas de crime e tal. Então, tipo, eu ia. Eu falava, não, eu preciso correr atrás do meu. E vou, na onde tiver que ir. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer os cursos, porque eu queria ter esse certificado, tanto como maquiadora e como cabeleireira, na época era muito caro. Era em torno de R$700 a mensalidade. Então, e eu precisava ainda colocar dentro de casa. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu trabalhava na loja, tomava banho no estacionamento da loja, porque aí eu já tinha formado, né? Tomava banho no estacionamento da loja e ia lá pro Taiwan. Sabe o Taiwan Centro de Evento, onde tem as formaturas?
eu ia pra lá, trabalhar de garçom. Aí eu ficava na Recolha, no bar, trabalhava. Então, o final de semana, aí eu tomava banho no sábado de madrugada, na casa de uma senhorinha que tinha ali perto de Bonfim, que ia também pro buffet, e a gente já voltava no domingo. Aí no domingo só que eu ia pra casa. Então eu voltava, já tomava banho e ia pra loja. Então eu não dormia. Eu rodava no buffet e na loja pra poder conseguir fazer o curso, né? Ter aquilo que eu queria em busca e também não deixar faltar dentro de casa, porque só a loja não ia sustentar tudo. Então, e eu ainda tinha, sou muito grata, né? Eu trabalhei na loja chamava Menina e Companhia, eu sou muito grata, tipo, as pessoas que eu tive ali, porque me ajudaram demais. Deus sempre coloca uns anjos, né? Sempre colocam ali do lado, ao redor da loja, também a gente fazia amizade, então eles sempre me levavam embora, me levavam mistura, sabe? Nunca, tipo, deixou a minha mão 100%, então Deus, ele sempre tava colocando. No fim do fim, ele sempre tava colocando. E quando o Michael veio pra cá? E aí o Michael veio, depois que eu tava trabalhando na loja, eu saí da loja e falei assim, vou montar o meu espaço. Aí eu montei na garagem da minha mãe, um espaço pra atender. Porque eu já tinha formado, e aí eu já tava indo bastante a domicílio. Então eu falei assim, agora eu acho que eu posso sair da loja e vou começar a empreender. Comecei a trabalhar na garagem da minha mãe. Nisso, o Maico tava no 3º ano de faculdade dele. No 2º ano de faculdade dele. Lá. Então ele falava assim, ó, eu vou terminar a faculdade, mas eu não vou embora. Porque no 2º ano de faculdade dele, ele já tinha feito um artigo que tinha sido publicado no Peru. Então, eles já, tipo, deram vários leques pra ele de sucesso. Então, ó, você já tem leque pra entrar na usina e tal. Então, não tem necessidade de você ir embora. Então, ele não queria vir embora. E aí, no 3º ano de faculdade dele, eu tava com o salão lá na garagem da minha mãe. E nisso, eu entrei numa depressão. Por quê? Eu comecei a fazer vários exames e comecei a descobrir que eu era infértil nessa época. E por mais que a gente namorava, eu sempre também fui muito determinada. Então, tipo, tudo que eu falo que eu quero aquilo pra minha vida e eu vou atrás até eu conseguir. Então, Deus me moldando nisso desde lá de trás pra entender. Você tinha quantos anos? Nisso eu tava com 16 pra 17. Então, ele fez eu entender que é o desejo do coração dele. E quando eu fui num doutor especializado aqui em Ribeirão, e ele pediu um exame pra mim, eu lembro que a gente tinha um Chevette, a gente vendeu o Chevette pra fazer o exame. Porque, tipo, o desejo no meu coração de saber se realmente eu era infértil e não poderia engravidar era muito grande pra fazer o tratamento, pra no futuro eu conseguir ser mãe. Então, a gente vendeu esse Chevette, fui fazer o exame, aí o médico pegou meu exame e falou assim, não, você realmente não vai ter filho. Você realmente é infértil. E aí, eu lembro que nisso, todos os exames que eu ia fazer pelo SUS era junto com as gestantes. E por mais que eu era muito nova, eu já sabia o que eu queria pro meu futuro. Nossa. E no meu futuro, eu queria ser mãe. E eu via... Que era uma tortura. Exatamente. E quando eu chegava pra fazer os exames, né? As meninas que estavam grávidas, tudo elas... Quantos meses? E não, eu só tô fazendo o mesmo exame, entendeu? E aí, eu saía de lá, tipo... em pedaços, abaladíssima. Isso foi uns 2 anos, tentando fazer tratamento, exame com esse mesmo médico. Com 18 anos, foi quando eu entrei numa depressão. Porque eu queria trocar de médico e o SUS não direcionava, porque quando é direção do SUS, é o postinho mais próximo de você, né? Nossa. Então, eu não conseguia. E o que aconteceu nesse período? Eu tive gravidez psicológica. Eu entrei em depressão e tive gravidez psicológica. Aí eu fiquei num ano muito abalada. Eu comecei a perder tudo que tinha no salão lá da minha mãe. Que eu tinha um salãozinho lá, né? E era o que acabava aqui mantendo tudo. E eu fui perdendo tudo. Nessa mesma época, eu entrei em atrito comigo mesmo por não conseguir. Que é aquele negócio, você sempre vai na força do braço. E você sempre vai conseguir. E esquece de um Deus que tá por trás. Foi quando eu realmente perdi tudo, fiquei de cama, acho que uns 3 meses de cama. Aí eu e o Maico separamos. A gente largou. Porque eu comecei a pegar raiva dele. Tipo assim, você não tem que estar do meu lado. Porque nenhum filho no futuro eu vou poder te dar. E eu me cobrava em certas coisas. E ele terminando a faculdade, com TCC, um tanto de coisa, gente. Ele não tava nem ligando pra minha dor, entendeu? Tipo, eu lá sofrendo por uma coisa... o temperamento dele, fleumático. Exatamente. Né? Tipo, pra demonstrar. Ele até tava ligando, mas até ele conseguir demonstrar isso. E aí eu falei, já finalizamos. Aí ficamos 8 meses separados. Nesses 8 meses, eu comecei a trabalhar num outro salão. Que, assim, eu sou muito grata. A todo lugar que eu passo, eu sou muito grata, né? Porque eu aprendi demais. Eu aprendi
que não era o tempo realmente, que os planos de Deus seriam diferentes pra mim, começou a me reerguer e me levantar. Que foi quando eu falei assim, ó, eu, Mayra, eu coloquei numa folha. Eu, Mayra, e comecei a colocar como se eu já fosse. Sou especialista em mecha, sou especialista em colorimetria, crio mulheres de sucesso ao meu redor que façam chegar até Jesus. Bom, já anotem aí mais uma chave. Porque se a gente não escreve os nossos planos, os nossos projetos, a gente não alcança. Gente, não adianta só você ficar sonhando, porque senão você vai ser um louco sonhador. Você precisa escrever, colocar no papel, tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Não é só ter um sonho, né? Você precisa saber quem você quer ser. Porque quando vier as tempestades, quando vier as dificuldades, nada vai te abalar, porque você sabe onde você quer chegar. Então, anotem isso daí, é sensacional essa dica. E é impressionante, até já pegando uma outra coisa, como em todos os momentos da sua vida, Deus foi te direcionando. Porque se você olhar para trás, você fala, quem que me ensinou a fazer isso? Da onde que eu tirei isso, né? Da onde que a Mayra, aquela menina simples, sofrida, da onde que ela tirou tudo isso? Deus, ele foi te direcionando. Eu olho hoje para trás e eu vejo muita coisa. Até ontem eu e o Fred, a gente estava falando isso, né? Que um tempo atrás alguém falou assim pra ele, você não é um empresário, né? E a gente tem 6 empresas, né? E ele fala assim, não, eu não era mesmo. Porque a gente foi fazendo tanto na intuição que a gente não sabia o que estava fazendo direito. Estava fazendo porque... E aí hoje a gente vê muitas técnicas a gente aplica que tem nomes, que tem estudos. Mas quando a nossa fonte é Deus, você vai sempre ultrapassar o seu conhecimento. Ele sempre vai dar mais para você. É a sabedoria que vem do alto mesmo. Sim. E aí com isso, né, o Michael foi vendo e ele falava pra mim já. Ele falava assim, ó, na hora que você tomar posse do que você escreveu pra você, eu vou embora. Porque ele tinha uma vida pronta lá, né? Ele tinha acabado de formar, porém, ele já formando, ele já tava trabalhando dentro da usina, num cargo que, tipo, pessoas de 15 anos não tava. Porque o Michael, ele tem uma Ele inteligência. é muito inteligente. E ele busca muito, né? O Michael, ele também tem esse senso de, tipo assim, eu não tive ninguém por mim e eu vou fazer. Então... É a tampa e a panela, né, gente? Aí, tipo assim, pra ele tava tudo muito cômodo. Ele tava morando sozinho, gente. Chegava lá, parecia casa de criança, geladeira cheia de chambinho, Danone, era desse jeito. Eu falava assim, tem criança aqui. Então, pra ele já era uma vida perto da nossa família, dos meus pais, dos pais deles. Já era tipo uma assim, conquista, acabou. Exatamente, porque no salão que eu trabalhava, eu conseguia até tirar um valor e ele trabalhando lá, então eu falava assim, se você vir embora, eu continuar e tal, você arruma em outra usina e a gente continua na mesma vida. Ele falou assim, não. Porque ele também tem essa mente muito empreendedor. Então ele falou assim, não, eu só vou embora se você tomar um passo. E ele veio falando e acabou que ele veio embora e eu não tomei o passo. Aí o que aconteceu? Minha mãe entrou numa nova onda de depressão, que ela começou a tentar se matar. E aí, tipo assim, gente, era sufoco atrás de sufoco. Tipo, meu pai me ligava, sua mãe tomou um tanto de remédio, que não sei o que e tal. E aí, um dia meu pai falou assim, não tem como. Se eu parar de trabalhar, sua mãe morre em casa. E eu não tenho como. Aí eu peguei e falei assim, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão, porque... E se for isso que o Senhor quer de mim? Porque se a minha mãe morrer amanhã, eu vou me cobrar. Tipo assim, nossa, eu fiquei lá, trabalhando, igual uma doida. Porque, tipo, eu trabalhava das 6 às 10, igual... E falava assim, e não olho pra ela da forma que eu deveria olhar. Então, foi um impulso pra mim fazer aquilo que eu tinha que fazer. E quando eu fiz, eu vou contar uma experiência que eu tive. Antes de eu pedir demissão, eu falei assim pra Deus assim... Deus, eu nunca tive uma experiência com o Senhor. Então, eu quero ter. Se realmente for pra mim abrir meu próprio espaço, se realmente for pra mim começar, eu quero ter uma experiência com o Senhor. De verdade mesmo. E porque sempre eu colocava as experiências que eu presenciava, não é minha. Que nem o meu pai, bem breve, ele tentou se matar, né? E aí, tipo, ele tava designado pra todos os médicos que ele ficaria paraplégico. E aí, tinha todos os exames e meu pai levantou e saiu andando pelo hospital. Eu vi aquilo, mas eu falava assim, a experiência do meu pai com Deus. O milagre dele, é o milagre dele, ele vai contar. Então, eu queria viver algo íntimo, meu e Deus.
E eu sonhei, a gente morava no apartamento, né? E eu sonhei que eu tava na cama sentada, Jesus vinha, sentava do meu lado, eu só via as sandálias, né? E uma túnica branca. E ele passava a mão no meu ombro e eu chorava. E ele deitava o meu como um colo mesmo no peito dele, na minha cabeça, e falava assim pra mim assim, ó. Eu não faço uma linha torta. Eu só faço se for perfeito. Às vezes o processo é doloroso. Então, você vai sentir. Mas você vai reconhecer no futuro. Porque o seu futuro eu já cuidei. E aí, eu falei assim pra Deus assim... Sério, Deus? A partir de hoje, eu vou tomar uma decisão. O Senhor tá comigo? Aí, o Senhor falou assim... Eu nunca te deixei. E nisso, eu acordei. O meu quarto tava infestado de borboleta. Tipo, era num apartamento no 7º andar. Infestado de borboleta branca. Aí eu acordei, sentei na cama. As borboletas saíram tudo voando. Tudo da janela. Que lindo. E aí eu já comecei a chorar ali. Aí eu tava tomando banho pra mim pedir conta. Uma amiga minha chegou, a Bela. Na porta do banheiro eu falei assim, hoje eu vou pedir pra sair do espaço. Ela, não vai? Não acredito. Porque, tipo assim, ninguém acreditava que eu ia tomar esse passe. Até porque você tava acomodada ali, Sim. né? Já tava gerando um conforto. E assim, pela amizade também que eu criei, Aham. né? Então, eu olhava pela pessoa e falava assim, nossa, mas eu amo demais ela, eu vou deixar ela na mão, sabe? Uhum. Tipo assim, mas eu amo minha mãe também tá precisando. Eu amo meu marido e meu marido quer me empreender e eu tô me segurando, sendo que desde criança eu sempre fui muito de tomar decisão e agora eu tô com medo. Então, na verdade, você tomou essa decisão com o argumento de que era pra cuidar da sua mãe, mas na verdade foi Sim, um impulsionamento sim. para que você pudesse romper. Exatamente. Porque aí foi a partir desse momento que você foi empreender. Exatamente. E aí eu pedi pra sair de lá. E assim, gente, eu não tinha nada. Literalmente nada. Eu não tinha um pó, eu não tinha um mochis, nada. E aí eu falava assim, Deus, se até aqui o Senhor me deu a sua experiência, o Senhor vai honrar, porque não tem como. Uhum. E eu tinha o contato do meu fornecedor, gente, há uns 3 anos já no meu celular. E nunca tinha mandado mensagem pra ele, Uhum. pra nada. Só ia fazer cursos, mas pra comprar produto não, porque o valor de compra era muito grande, parte da demanda que eu tinha, e é produto importado, eu não tinha. Então, eu falei pro Michael, aí o Michael falou assim, pra Deus nada é impossível. Eu falei, amor, você tá achando? Eu tô dentro de um apartamento. Gente, é só a Zona Sul que ele atende, é importado, que não sei o quê. O Michael falou assim, você não foi sincera com Jesus? Seja sincera com ele. Se for propósito de Deus, ele vai ser a primeira pessoa a te estender a mão. Aí eu mandei mensagem. Aí ele falou, não pode, porque tem as regras da empresa, eu não consigo. Passou um dia e eu orando, gente, chorava. Passou um dia, ele me retornou e falou assim, ó, eu comprei um pó e uma X pra você, eu acredito em você. Olha isso. E, tipo, ele tá comigo até hoje, óbvio, né, gente? É o tipo de... que a gente não troca, né? Exatamente. As pessoas que acreditam na gente quando a gente tá começando, essas pessoas são valiosas mesmo, Sim, né? ele vai no salão, ele fica, oi, Mayra, que Não lindo acredito. que tá ficando aqui. Cada vez que eu venho tem uma coisa nova. E assim, conta pro pessoal onde você chegou hoje. Porque a gente olha tudo isso e fala assim, tá, mas e é isso? Não, mas quem é Sim. a Mayra hoje? Uhum. E assim, eu montei no apartamento, salão, e foi 1 ano. 1 ano no apartamento. De lá a gente foi pra João Penteado, que pra mim na João Penteado eu já tava no auge. Tipo, Uhum. gente, tô Um ficando... salão na João Penteado? Aí a gente comprou nosso carro, a gente compramos o Onix, né? Então eu falava assim, gente, tô no auge, né, pra mim. Perto daquilo que a gente nunca tinha vivido, então eu e o Michael trazia muito isso. E o Michael sempre assim, não, amor, não, a gente tem que ter aquele senso de querer, porque a gente quer estabilidade pros nossos filhos, enfim, a gente começou a gente empreender. fala, né, que a noção de um relacionamento saudável é aquele relacionamento que te impulsiona. Né? Seja na Sim. amizade, seja no que for. Então, se não é um relacionamento que faz você crescer e evoluir, se é um relacionamento que fala assim, não, você tá gordo, mas tá lindo. Continua Uhum. assim. Não, você tá ganhando pouco, mas tá bom, é seguro. Esse relacionamento, ele... Não gosto de usar essa palavra, mas ele é tóxico, porque ele não vai fazer você evoluir, né? Então, o relacionamento de Deus mesmo pra nossa vida é esse. Sim. É aquela amizade que fala, que lindo, mas e aí? Qual que é o próximo passo? É desse jeito. É assim, E E aí todo dia acorda com uma coisa nova, ó. Isso. Vamos fazer isso pra trazer isso. E aí quando a gente foi sair, aí na João Penteado,
no final de setembro, a gente perdeu um neném, né? E aí, Uhum. quando a gente perdeu o primeiro neném, a gente não sabia. E aí, o Mike falou assim, ó, essa dor tem que nos tornar mais forte. E essa É dor... você pegar a energia ruim, canalizar Exatamente, e vamos impulsionar. exatamente. E aí, o Mike falou assim, e eu sei como eu vou buscar. E aí, nessa época, o Juninho tava trabalhando no seu escritório, o Maico grudou nele, que foi a época que tava a gente tava se conhecendo, né? Foi. E aí, o Maico falou assim, ó, eu conheci um cara muito inteligente. E eu quero estar do lado dele, porque eu sei que ele vai me ajudar em algo, nem que seja numa palavra. E aí, o Maico começou a ir todo dia pro escritório. Ele ia, buscava o Juninho e ia pro escritório. Aí, um dia, ele levou o Juninho lá na João Penteado, aí o Juninho falou assim, não... Vocês têm que sair daqui, sabe? Aí o Michael, tipo, era o que eu precisava. A visão de empreendedor, né? Entendeu? Não, vamos mais, vamos crescer. Exatamente. E assim, a gente, vamos, cadê tudo? Do zero a gente começou, cadê tudo? Tipo, né? E aí foi quando a gente tomou a decisão de mudar. Aí a gente começou a mudar e a gente veio pra Zona Sul, né? A gente tem Hoje o salão dela é do lado do shopping. É, gente. do lado aqui do Ribeirão. Chique. E assim, e a gente começou a viver as maravilhas do Senhor e entender o propósito. Óbvio, a gente teve muitos momentos de aprendizado. Que uma das pessoas que esteve do nosso lado foi a Paty, né? Eu falo que ali também foi um recomeço pra gente. Porque quando a gente tá acostumado a viver sempre as coisas pequenas, a gente sabe administrar coisa pequena. Quando a gente começa a viver coisas grandes, dói também. Claro, até Né? porque com grandes conquistas vem grandes responsabilidades. Exatamente. Né? Então, quando eu tinha um funcionário, falava, nossa, quero ter mais. Quando agora tem quase 20, você fala, meu Deus, como que eu administro 20? Eu vou dar conta, né? Então, vem grandes responsabilidades junto. E assim, ali, gente, a gente ficou, faz um ano, né? Fez um ano em setembro, agora vai fazer um ano da inauguração, dia 25 de novembro. E assim, foi o primeiro ano, pra mim, Mayra, foi um ano de muito aprendizado, só que de muita dor também. Porque quando a gente olha e acha que tá tudo lindo, que tá tudo perfeito, sempre tem as coisas que vêm ajustando. E que nem eu falo, né? Eu e o Michael esses dias tava conversando e eu tava expondo pra ele. Eu falei assim, nossa, sempre que eu tenho uma conquista, eu tenho uma dor, né? Que nem, tipo, um exemplo. No dia da inauguração, foi um dos dias mais felizes da minha vida ali. Eu não tenho que questionar. No domingo, a inauguração foi na sexta. No sábado, de madrugada, eu acordei e falei assim pro Michael assim, vou fazer um teste, tipo, de desencargo. E é uma coisa que a Paty sabe, né? Todos os meus primeiros testes de gravidez dão positivo. Todo, gente, não tem explicação isso. E logo em seguida, eu passei mal, fui pro hospital porque sempre atrás de algo bom, carretava as minhas emoções, que trazia o rim. Tudo que traz medo, ataca o rim dela. Exatamente. E aí, o teste deu positivo, logo em seguida eu passei mal do rim, o Mike já me desceu aquelas escadas no colo, fomos pro hospital, que foi na época da Copa, que eu não conseguia levantar da cama, lembra? E começou aquelas dor. Então, sempre que eu ia crescer pra algo, vinha o medo, como se o medo quisesse me sabotar. Sim, e sempre, claro que ele quer. E o medo sempre me trouxe, gente, eu falo que, por mais que é um testemunho, né, em relação à gravidez, sempre o primeiro teste dá positivo, porque pra gente que é tentante, que quer engravidar, se olhar aquilo, mexe demais com a nossa emoção. E pôr a expectativa naquilo. E aí começa a doer, né? Aí que nem trouxe a dor do rim, que foi trazendo isso sobre a nossa emoção. Aí foi quando o Mike falou assim, sempre que vir, a gente vai ter que começar a lutar contra isso. E a gente começou a lutar. Então, sempre pegava a dor, transformava a dor e impulsionava em algo. Nossa. Então, tipo assim, todas as minhas dores. No mês retrasado, a gente teve de novo o primeiro teste. Aí o Mike falou, não, a gente vai mudar a dor. Aí eu fui e comecei a ministrar curso. Olha então, isso. tipo... Pegar energia. Então, é isso, gente, assim. Isso é produzir pérolas. É você pegar aquela dor que tá te incomodando. Então, a ostra, quando ela tá ali sentindo a areia, ela tá sentindo aquela dor. E aí, ela começa a pegar a energia daquela dor e produzir algo maravilhoso, algo lindo. Então, é exatamente isso que eu vejo a Mayra fazendo o tempo todo. Você pega
a energia da dor e vai produzindo algo lindo. Tanto que agora ela dá cursos, Sim. o salão tá bombando. Eu avisei ela que ela entrou em novembro agora, porque parece que ela tá em dezembro desde o mês passado. Meu Deus. Não tem horário, né? Então, já fica nessa loucura com Sim. tudo, porque vai prosperando, vai abençoando, vai evoluindo, porque não para. Sim, e Deus, ele sempre leva a gente em lugares que ele quer tratar. E nem esse ano a gente teve a oportunidade de estar no Africa Fashion Week, né? Tanto para trabalhar e quanto como imprensa. Então, tipo assim, a gente sentou na primeira fileira. Então, a gente teve todo uma coisa muito separada. E tipo assim, gente, não, Deus não me levou lá pro Africa Fashion Week. Deus me levou lá porque Deus ainda tinha uma obra para ser feita na minha vida que eu não tinha entendido. No primeiro dia de África, a menina que dividia o apartamento comigo, que tava comigo, né? Que ela é assessora da Gazeta, ela me chamou dentro do quarto. Ela falou assim, o senhor tá mandando eu te chamar. Porque o senhor quer te dar algo que você ainda não entendeu. E aí ela começou a orar e ela começou a entregar pra mim coisas que, tipo, eu ficava assim, cara, você nunca viveu a minha vida. Um processo de cura mesmo, né? Tipo, Deus sempre promovendo momentos Sim, de e cura assim, pra você. Exatamente. Pra desbloquear, até porque, gente, pra gente poder prosperar, você precisa ser desbloqueado. Né? Senão você não prospera, Sim. você não cresce, você não evolui. Sim, e a gente tem medo. Muito medo. Que nem o nosso medo, ele acarreta muita coisa. Que nem ela colocou eu na cama e ela colocou assim, você vai usar Prada hoje, você vai usar Gucci hoje, você precisa destravar. Por que você tem medo? Ninguém precisa te aprovar. E o que a mulher mais tem medo hoje? Tipo, nossa, vai ver, o que Vai vai parecer achar? demais, nossa, vou... Entendeu? Então foi um destravamento. Então, na onde ele leva a gente é pra trazer uma cura. É pra trazer, tipo, não, eu tô realmente te curando, te tratando. E Má, assim, fico muito feliz de você ter aceitado vir pra cá, compartilhar isso. Eu sei que você já compartilha muito nas suas redes sociais, mas deveria compartilhar mais, tá? Já fica crítica. Sim. Porque aquele salão, ele não é um salão, sabe? A gente vê pessoas sendo transformadas ali. Sim, Muitas vezes você fica pensando... A gente tem isso, né, dentro de nós, que a gente só vai transformar a vida das pessoas se a gente fizer uma ação beneficente, se a gente for numa igreja, se tiver um ministério, mas o nosso ministério é a nossa vida, é o nosso propósito de vida, né? Então, assim, eu já fui transformada muitas vezes, já fui acolhida, já fui tocada muitas vezes naquele salão. Sim. Então, é um propósito de vida. Eu agradeço muito você ter vindo trazer isso aqui. Eu penso que daria também mais uns 3 podcasts para poder contar toda essa história. Mas eu creio que nosso Deus, ele vai preparando esses momentos. Eu sei que agora é um novo tempo na sua vida. Sim, eu creio. E assim, eu entendi que o salão não era só um salão, né? Que ele era a minha base e a minha igreja. Isso. Então, é na onde as mulheres que pisam ali sempre têm um propósito. Isso, é verdade. Então, isso me tornou também uma pessoa ser uma outra Mayra, uma nova Mayra. E eu fiquei muito feliz, né, também de participar e contar um pouco do salão, da história do salão, da minha vida também. E acredito, né, que o salão também é só uma ponta do iceberg para tudo que ainda vai acontecer. Certeza, sem dúvida. Que ainda vai acontecer lá dentro com pessoas, com mulheres, com vidas e também, até mesmo com a minha vida, né? Porque todos os dias ali para mim é uma transformação também. Sim. E você vai crescendo, evoluindo. Sim. E é uma alegria ver essa sua evolução que não para e aprender com você, Má. Então, não se feche, continue. E você precisa ensinar outras mulheres a serem corajosas, porque eu acho que corajosa é demais, né? Empreendedora. E você tem um senso de autorresponsabilidade que vai totalmente contrário do vitimismo da moda. Hoje em dia as pessoas se tornam vítimas por causa de tudo. Qualquer coisinha, ai, aconteceu comigo, ai, eu não merecia, tal. Ela nunca ficou olhando para as dificuldades que ela tem. Quando eu fico ouvindo as histórias dela, eu falo assim, meu Deus, Mayra, você era morar sozinha com 14 anos, você era um bebê, né? A gente que é mãe, a gente fica pensando, mas ela não olhou para isso, ela simplesmente fez o que tinha que ser feito. Então, eu acho que essa é a
sua frase, sabe? Faz o que tem que ser feito, Sim, gente. Para de ficar olhando as circunstâncias, o outro. Vai cuidar da sua vida. Essa É a bem frase. assim, porque a nossa vida tem muita coisa pra ser cuidada, Nossa, né? o tempo todo. Todo. Vai cuidar da sua vida, porque ela tá cuidando da dela e ela é uma mulher de sucesso por conta disso. Então, cuide da sua vida. Muito obrigada, meu Ai, eu que amor. agradeço. E vocês, ó, compartilhem essa história, porque eu sei que pode despertar muitas mulheres a também saírem dessa zona de vitimismo e se tornar uma grande mulher como a Mayra é. Fiquem com Deus. Obrigada.